num cenário que você vai precisar evacuar com uma mochila de 20 quilos nas costas e andar, sei lá, 60 quilômetros até Sim. uma outra localidade, porque assim, eu tenho veículo 4x4, eu tenho não sei o quê, eu tenho meu veículo preparado para um cenário desse, mas pode ser que eu tenha que ir a pé. Agora, né, entrou muito, eu acho que o sobrevivencialismo cada vez mais está abrangendo aí o Brasil todo. Os legendários, eles é tipo um tipo de sobrevivencialismo. Eu vejo muitas críticas dos legendários e outras pessoas que gostam bastante. Queria saber a sua opinião. Vai arrumar E pelo que você sabe também sobre os legendários lá, eles estão. Se largar um cara que foi no Legendários lá, largar ele no meio do mato, ele vai sobreviver ou vai passar fome? Eu acho que não, cara. Assim, a questão religiosa para mim é extremamente importante, né? Eu sou protestante, eu sou cristão, né? E assim, eu vi que teve um boom muito grande na internet sobre isso, né? Até quando o Legendários começou a ficar famoso, minha esposa me mostrou, falou, que legal, você não quer fazer, não sei o quê. Assim, eu não tenho nada contra o projeto em si, porque eu acho que realmente os valores masculinos e a ideia de honra, de esforço, de hombridade, um monte de coisa vem se perdendo Ao na longo do tempo, né? sociedade moderna, né? Às vezes por conta de família disfuncional, o cara não teve um exemplo paterno, ele não saiu para pescar com o tio, ele se perdeu isso, né? Principalmente nos grandes centros urbanos, às vezes o cara não teve nunca acesso a ir acampar, ter um contato com a natureza, algo mais selvagem nesse sentido. Eu acho válido, né? Eu não sei se eu concordo com a questão toda empresarial em torno de um movimento cristão sobre evangelismo, nesse sentido, né? Então, assim, para mim existe uma dualidade disso, eu não concordo nem discordo, mas eu acho que, sei lá, em 3 dias ali na montanha, talvez o cara vai sair ali muito melhor do que Ele entrou entrou, pela mas experiência, né? E a gente sabe que você vai ter privação de um monte de coisas, isso faz você refletir, filosofar sobre um monte de coisas na sua vida, né? Mas para haver uma mudança mesmo de mindset, isso tem que se evoluir, né? Tem que dar uma Sim. continuidade. É igual você, sei lá, você assiste um vídeo motivacional de um personal trainer vê o vídeo do Rock Balboa. sei lá. Você E sai, aí você sai sobe já escada lutador. 2 dias e no terceiro você para e não leva É. à frente, não te mudou, não Sim. te ajudou muita coisa. Então eu não concordo nem discordo. Eu acho que como um movimento de trazer à tona de novo essa questão do papel do homem, da masculinidade, de ser um protetor, de ser um provedor, desse tipo de coisa, eu acho muito válido. Eu acho que isso está realmente se perdendo na sociedade, né? Mas eu não sei quanto à questão, porque o pessoal fala do preço, fala de não sei o quê, e você ligar isso à questão religiosa, a questão de tô lá para evangelizar, e você meio que elitizar essa evangelização, eu não sei se eu concordo tanto, entendeu? Legal. Meu ponto seria só nesse, não no movimento em si, Sim. entendeu? Deixa eu te passar um cenário aqui e eu queria a sua opinião, ver o que você me diz sobre isso. Até um seguidor meu falou sobre isso. Eu vi o caso agora, até nós comentamos, explicamos isso aí, o caso agora na Europa, na Península Ibérica, Espanha e Portugal. Falta de energia. Foi uma coisa, 10 horas, sei lá, sem energia. Sim. Foi uma coisa que é um problema, por exemplo, para um hospital. É um problema para quem precisa refrigerar servidores e tal. Mas para o cidadão comum, 10 horas sem energia não é nada, você concorda? Quer dizer, não E houve as problema. carnes do freezer? E as Mas nem isso, Não, 10 né? horas ele vai ficar lá, se ele não não ficar vai abrir, acontecer, fica verdade. tranquilo. Ou seja, pro cidadão comum, não aconteceu nada, você concorda? Que não aconteceu nada. Não era para ter acontecido nada. Isso. Chegou a acontecer um início de caos e aí eu vou explicar o porquê. Exatamente, eu gostaria que você explicasse, mas o que o pessoal fala? O pessoal fala assim, não adianta, cara que é sobrevivencialista, não adianta você preparar a sua casa e tudo, não sei o quê, você tem que também sair das grandes cidades, porque você vai ser mais atingido. Vamos supor que aconteça uma crise de verdade. E quando a gente fala crise, que tá se preparando, vamos ficar sem energia, e vamos ficar para sempre, vamos supor, sem energia ou por muitos dias, por semanas sem energia e vamos perder o acesso a todas as facilidades que a gente tem. Mas então vamos supor que chegasse aqui ou tivesse um ataque
e destruísse todas as hidroelétricas que nós temos. Meu Por Deus. exemplo, todas as hidroelétricas. Então a gente vai ficar sem energia e ela não vai voltar. Por um bom tempo. Por Aí as anos, pessoas falam assim, você vai ser mais atingido, muito mais atingido pela resposta das pessoas do que pela crise em si. Sem É. dúvida. Né? Sem Então, por exemplo, se você estiver aqui no centro de São Paulo, você tá lascado. dúvida. Sim. Né? Sim. Se Todo tiver mundo uma vai querer arma roubar. só, não vai te resolver. Não. Né? Então É. você acha que tem que se afastar dos grandes centros também? Você tem que se isolar um pouco? Esse é o mundo ideal, né? Esse é o mundo ideal pro preparador. Assim, existem algumas categorias, entre aspas, de preparador. Tem o buguin, né? Outro termo aí que fica esquisito traduzir, mas é o cara que se prepara a sua casa, a sua localização para ter uma fortificação, para ter suprimento, para ter fonte de energia off-grid, para ter fonte de alimentação, uma horta, pomar, criação de galinha, esse tipo de coisa, né? Existe o bug out, que é aquele cara, vamos supor, eu moro aqui em São Paulo, tô dando um exemplo, não é o meu caso, mas o cara mora aqui em São Paulo num apartamento de 40 metros quadrados, ele mal consegue estocar a comida Água, do né? mês, Não Então, consegue assim, comprar um arroz 5 esse quilos. cara vai ter que ser um preparador bug out, né? Que é o cara que vai se preparar para sair. Só que assim, quando você... O Estourou. pessoal fala muito da mochila de emergência, né? A bug out bag, É. você ter o mínimo ali para 72 horas. O que é a ideia principal dessa mochila? Esses 3 dias de sobrevivência não é para você sobreviver no local, é para você conseguir chegar até o seu bug out location, que seria o seu local seguro para onde você evadiria. Sim. Então assim, o cara precisaria ter um sítio ou um parente que mora no interior ou no litoral ou alguma coisa desse tipo. E pra se ele você evadir. chegou lá, já tem alguém lá, o que você faz? Aí você tem que ter como se defender e como colocar pra fora. Aí tem que passar na lock and load. Não, mas é verdade. A questão assim, a questão de preparação, vamos supor, tanto em ambos os cenários, se você vai ficar na sua casa, que você é todo preparado, ou se você vai evacuar, você precisa ter meio de se defender. Sim. Né? No meio do caos, a gente brinca que todo mundo vai virar zumbi. Quem não se preparou vai correr atrás de quem se preparou para conseguir alimentar o filho. Claro. Né? Isso acaba virando um instinto de sobrevivência, mesmo naquele cara que a vida dele inteira ele foi honesto e nunca roubou ninguém. Quando ele vê o filho dele chorando de fome Sim. e não tiver onde arrumar comida e ele vê que o vizinho dele mais fraco do que ele tem algo comida. estocado, ele vai lá para salvar a vida do filho dele. Isso Tem uma música que fala, né? No caos, ninguém é cidadão. Exatamente, Né? exatamente. Então, assim, obviamente, num caos desse, o Estado não tem condições, né, de manter a ordem. A gente viu aí um cenário... Santa foi, Catarina, né? foi no Espírito Santo. Espírito Quando- Santo, perdão. Foi Nossa, uma verdade. das forças policiais ali ficou 3 dias em greve. Puta, você teve Saques. assaltos, saques em lojas, você teve uma confusão ali. E não foram todas as forças policiais, né? Foi Sim. uma. Eu não lembro agora se foi a PM ou a Polícia Civil, mas uma E- delas entrou em greve ali e já criou caos. E gente de classe média, com Exatamente. carro bom, roubando exatamente, loja. É igual quando vira. Cara, o brasileiro em si, a grande maioria da população, acha normal a oportunidade de fazer o ladrão. É, isso Olha é os caminhões Cara, quando caem, né? exatamente É. o exemplo que eu ia dar. Quando toma um caminhão, sempre é saqueado e tudo bem. Normal. É normal. E não é. lógico. Né? Não é roubo, é roubo. Ninguém nem vê se o motorista tá bem. Exatamente, exatamente. Então, assim, você tem que pensar nisso e eu acho que uma das primeiras coisas que você tem que se preocupar é com a sua Alocar. proteção. De que adianta eu ter ouro guardado, eu ter um monte de estoque de alimento, fonte... Cara, se eu não tiver como defender aquilo, Sim. eu fiz pros outros. Eu tenho um amigo que ele é meio assim, ele é do sul, não vou expressar o nome dele, e ele mora, ele e a esposa, e ele tem um monte de armas, um monte. E ele fala pra mim, não adianta só eu e minha esposa, eu vou ter que trazer mais gente e armar mais gente Sim. pra eu me defender aqui. Então ele tem um Desce, monte, ele tem um monte de armas. Desce. Mas conta por que aconteceu o caos lá em Portugal, no seu entender, na Espanha e em Portugal. Mais na Espanha. Por causa do dito efeito de manada, né? Lá ainda tem um cenário que trouxe essa movimentação de efeito de manada Sim. por causa da possibilidade de uma guerra, né? Você está tendo conflitos ali, Ucrânia, Rússia, as tensões estão elevadas, Sim. né? Então, assim, um apagão em Portugal ou na Espanha, a gente aqui no Brasil acha que, pô, aqui chove e acaba a luz no bairro.
né? É algo comum pra gente aqui no Brasil. Eu tenho cidadania portuguesa, eu tenho parentes que moram lá, e assim, isso é uma coisa que acontece a cada 10, 15 anos, de acabar a luz durante 1 hora. Então, assim, durante 7 horas, 8 horas, Nossa. 10 horas, Sim. é algo que eles começaram realmente a achar que alguma Estranho. coisa estava acontecendo, teve rumor de um ataque cibernético, aí você já liga o pessoal da Rússia ou de não sei onde. Então, assim, poderia realmente ser um ataque. E o que acontece? Quem não se prepara previamente, eles, em 7 horas, eu recebi foto de gente lá, em 7 horas os supermercados estavam com as prateleiras completamente vazias. E outra coisa que o pessoal não presta atenção, que é assim, muita gente chegou a tentar ir no supermercado, mas não tinha dinheiro em espécie. Sem internet, sem luz, não tem como você passar E aí? cartão, amiguinho. Então, assim, muita gente tentou, tinha dinheiro na conta e não tinha acesso ao produto, né? Oportunidade pra pessoa que é sã. Eu tenho 100 reais aqui em dinheiro, eu falo, te vendo por 200. Exatamente. É Se acontece uma superinflação por é a custo de baita- oportunidade. Isso, cria um Exatamente. contratinho rápido, assim que a energia voltar, você me paga, né? Porque o cara não pode. Cria um contratinho O cara te rápido. dá golpe. É. Aí ferrou. Aí você tem que resolver de outra maneira. É. Então, por isso a importância, vamos supor, nessas mochilas de 72 horas, nesses kits que a própria Europa já vinha falando, né? Vem avisando, né? Há uns meses atrás pra cá. Mas não precisava, né? É que assim, um povo Não mais. precisava, mas assim, não precisava agora. Sim. Agora você tem a visão de que não precisava, mas Sim. e durante? Mas é que é um povo também já muito acostumado com essas benesses da modernidade. Se isso tivesse acontecido na Península Arábica, não ia ser tanto problema. Então, quanto mais o cara tá acostumado com essa vida dependente de energia elétrica, de tudo que precisa, mais esse cara vai sofrer. Sim, eu tive um relato de lá que assim, me falaram o seguinte, Júlio, aqui a galera não conseguia cozinhar, porque a maioria dos fogões hoje são elétricos. Caraca. E o cara não tem um fogareiro de camping, vai, pra uma emergência dessa. Isso acontece num sítio lá no interior, ficou 20 O horas cara sem já energia. cozinha a lenha normalmente, né? Por, Já é por isso diferente. até que eu queria levar até uma disputa sobre isso. O que pra você acha que é mais... Lógico que tudo é importante, né? Mas o que seria mais importante? Que, por exemplo, você ter um bom físico, eu já estaria lascado, você ter um bom físico é importante na situação de crise. Com certeza. Mas imagina uma crise permanente, você acabou a energia pra sempre e tal, né? Eu falo, tudo bem, se acontecer uma crise permanente e a gente voltar pra Idade da Pedra, Tem um estoque bom, né, Léo? não, nessa situação. Eu tenho um estoque natural bom. Só que eu acredito que em um mês eu tô com o corpo adaptado pra isso. Em um mês. Só que eu, por exemplo, eu sei extrair metal de minérios, por exemplo. Eu sei purificar água. Eu sei identificar animais marinhos que indiquem que aquela água, por exemplo, ela tá boa. Uhum. Eu tenho bastante conhecimento pra eu lidar com essa situação. Sim. O que é mais importante, o físico ou o conhecimento? Porque pro cara adquirir meu conhecimento, ele vai levar anos. Sim. Pra eu adquirir um físico, em meses, no estado de crise, eu conseguiria. O que eu acho que é o diferencial do meu canal no YouTube, né? É que eu trago exatamente assuntos mais teóricos do que práticos, né? A maioria dos canais de sobrevivencialismo, de preparação no Brasil, eles focam muito no do it yourself, né? Como fazer não sei o que, como fazer não sei o que lá. E eu busco trazer informações mais filosóficas sobre a questão da preparação. Por quê? Porque eu acho que a primeira etapa para você ser um preparador, um sobrevivencialista, é você entender a necessidade disso, ou a possível necessidade disso, o que pode te trazer de vantagem na sua vida, mesmo que aquilo não venha a acontecer, né? Tipo a aposta de Pascal, né? E a questão do conhecimento, do mindset. Então, assim, conhecimento não ocupa espaço, conhecimento hoje é gratuito na internet, você vai conseguir acumular e aprender muita coisa, né, na internet. E, assim, tem muita gente que tem restrição orçamentária, que tem restrição de tempo, que tem uma série de restrições, mas a questão do conhecimento, que é o mais importante, ninguém vai tirar de você, né? Eu acho que está no topo. A parte física, sim, é importante. Se você for pensar num cenário que você vai precisar evacuar com uma mochila de 20 quilos nas costas e andar, sei lá, 60 quilômetros até uma outra localidade, porque assim, eu tenho veículo 4x4, eu tenho não sei o quê, eu tenho meu veículo preparado para um cenário desse. Mas pode ser que eu tenha que ir a pé.
Sim. né? A gente não sabe, assim, lá na Espanha, em Portugal, a gente viu que em poucas horas o trânsito ficou caótico. Porque não tem sinal, porque não tem policiamento direito, porque, enfim, em poucas horas o negócio pode... Então, assim, a informação e o conhecimento é a melhor ferramenta para um preparador, no sentido que o cara que vai se evadir, ele tem que evadir antes de todo mundo. Sim. Então ele tem que ter Tem que ser rápido, ferramentas intelectuais para conseguir fazer a análise daquela situação Sim. e sair fora antes de todo mundo. Se não, vamos supor, se nos primeiros instantes o cara fala pode ser, avaliou que pode realmente ser um ataque cibernético, alguma coisa, ele vai se evadir, não aconteceu nada, voltou a luz, ele volta. Só que ele foi antes de todo mundo entrar em desespero e trancar as estradas, trancar, entendeu? Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo